Ele acabou de devolver pra ela exatamente o que ela apresentou. Se você não chamar uma pessoa trans pela forma que ela quer, ela vai se sentir ofendida. Por que você pode se comportar de uma forma que acabe fazendo o outro se sentir ofendido? Aí ele vai lá e fala, não, porque pra eu poder pensar, pra eu poder chegar na verdade, eu posso correr risco de ofender alguém. É igual você tá fazendo comigo. Você tá me fazendo várias perguntas aqui, eu estou me sentindo desconfortável. Que direito que você tem de me fazer me sentir desconfortável? Ele acaba de devolver isso pra ela, não é? Ele usou uma estratégia conhecida como tucoque. Tá certo? Você também. Vamos ver um exemplo disso aqui, né? Imagine uma pessoa que de repente discorda de você. Vocês já tiveram que conversar com alguém que discorda de você? Muitas vezes é um trabalho que pode ser ali cansativo. Ainda mais quando a pessoa tá tentando pegar você na curva, né? Tá tentando fazer você errar, você tropeçar nas suas próprias palavras. É um trabalho muito difícil, não é? Nós temos uma situação muito interessante, que foi quando o Jordan Peterson, né, que é esse psicólogo canadense, ele foi num programa de TV, esse vídeo é antigo, deve ser de 2018, e ele tinha ali a perspectiva dele era de conseguir convencer o auditório, né, o público daquele telejornal. Se eu não me engano, foi na BBC que ele foi. Então a maior, é como se fosse a Globo, né, a maior emissora do Reino Unido. E ele estava debatendo com uma pessoa que tinha um comportamento totalmente oposto ao dele. Tinha ideais e ideologias diferentes da dele. Essa pessoa defendia ideias totalmente opostas à do Jordan Peterson. E tinha um negócio interessante. Nessa entrevista aí, o Peterson era meio que uma armadilha para fazer o cara ser pego, né? Porque a Cathy Newman, né, que era essa jornalista, ela era conhecida por realmente ser muito boa de debate, de argumentação e de fazer o pessoal pagar mico. Então imagina, você vai debater ao vivo, em rede nacional, para milhões de pessoas, e o seu debatedor, o seu oponente, quer fazer você errar, quer fazer as pessoas verem você como uma piada. Você conseguiria dar a volta por cima? Se coloca nesse lugar aí. E se ele é visto como uma piada naquele momento, a carreira dele vai para o espaço. Ninguém mais vai querer atender com ele na psicologia, né, como paciente de psicólogo. O cara não ia conseguir palestrar em lugar nenhum, não ia escrever livro nenhum, enfim. O ponto aqui, pra gente contextualizar e já ir direto pro vídeo, o ponto básico é isso aí que vocês estão vendo na legenda, né? Vamos falar sobre outro debate que tem sido muito controverso pra você, né? Vamos pro contexto inicial, então. O que eles estão debatendo? Another debate that's been very controversial for you. And this is Você se meteu em problemas por se recusar a chamar homens e mulheres trans da forma que essas pessoas querem ser chamadas. Lembrando que nós não estamos falando sobre ideologia aqui, nós estamos falando sobre visões de mundo, nós estamos falando sobre retórica, tá? E é isso que a gente precisa se ater. Então, o Jordan Peterson, ele disse que não é a favor de chamar as pessoas trans da forma que elas querem, né? A pessoa quer que chame ele, de elo, de ela, ele vai chamar a pessoa seguindo as orientações biológicas que são apresentadas a ele. Então, isso é o que ele vai falar ali na entrevista, né? Isso foi no começo dessas questões mais progressistas, né? Isso ali para 2018, eu acho que essa entrevista é. E a Cathy Newman, ela é totalmente contrária ao Jordan Peterson. Ela acha que você deve chamar uma pessoa trans, enfim, uma pessoa não binária, da forma que essa pessoa quer ser chamada. E o Jordan Peterson, então, ele estava ali, vamos dizer assim, nadando contra a maré, não é? Será que ele consegue convencer? Vamos ver como que termina essa situação aqui. trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. No, that's not actually true. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech. Isso aqui já é muito interessante, pessoal. Como eu falei, anotem tudo que vai ser falado, tá? São várias dicas e situações que vem no momento, né? Existe uma estratégia retórica que é você colocar a pessoa dentro de um escopo de ideias, para que você bata nesse escopo e pareça que você bateu na pessoa. O nome disso é a falácia do espantalho, né? A falácia do espantalho, então, é justamente isso. Você cria um escopo de ideias, bota a pessoa ali no meio, bate nesse escopo e aí parece que você refutou a pessoa, quando na verdade você não refutou coisinha nenhuma, você refutou o espantalho que você acabou de criar. Quer ver um espantalho que criam sobre mim direto? Metaforando é o cara que fala que dá para detectar mentira pela expressão facial. Eu não só nunca disse essa frase, como desde o meu primeiro vídeo sobre expressão facial e sobre análise da desonestidade eu falo o contrário, né? Eu verbalizo isso lá em 2017. Eu verbalizo que você deve analisar o comportamento desonesto por vários sinais e que não existe nenhum sinal da mentira e nenhuma microexpressão facial da mentira. Isso eu falo desde 2017. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olha pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Então, o espantalho é isso. Você cria uma coisa que a pessoa
que não é a tese que a pessoa defende de fato, né? Mas tem uma certa verossimilhança com a tese dela. Você bota a pessoa dentro desse escopo que você criou, bate nesse escopo, e aí parece que você refutou, você acabou com a pessoa. É o que a Cat Newman tá fazendo aqui no começo, ó. Você se meteu em problemas por se recusar a chamar homens e mulheres trans da forma que eles querem, pelos seus pronomes pessoais desejados, né? Pelos pronomes que eles desejam ser chamados. E ela já vai avançar, tipo assim, ó, daí pra frente, né? E aí o Jordan Peterson fala, não, isso não é verdade, não. E isso é importantíssimo. Sabe qual é o nome do que o Jordan Peterson está fazendo? Chama-se conceituação. Conceituação é você delimitar, tá certo? Você traçar os limites do que é a sua tese, de quais são os seus argumentos. Por exemplo, quando eu falo, até ontem teve pessoa perguntando na live, quando eu falo que as estratégias retóricas e o método retórico que eu apresento, né, que eu vou falar para vocês no fim da nossa aula de hoje, é um método que vai fazer você lidar de uma vez por todas com a sua timidez. Aí a pessoa me pergunta assim, mas Vitor, então quer dizer que eu nunca mais vou sentir timidez? Não, não é isso que eu disse. Aí eu vou lá e faço uma conceituação. Eu quero dizer que apesar da timidez, tendo as estratégias retóricas corretas, você consegue mesmo assim, mesmo com a timidez, se comunicar e convencer qualquer pessoa. Então, isso que eu acabei de fazer é conceituação. Você vai deixar claro os limites do que você está falando, para que a pessoa não crie um espantalho de você, entendeu? Para evitar que isso aconteça. O Jordan Peterson já foi ali, ó, incisivo. Ele já não deixou ela continuar criando espantalho. Ele já travou ela falando, não, isso não é verdade não. Isso aí não é verdade. Not actually true. I got in trouble because I said I would... Ó, ele fala assim, eu me meti em problemas porque eu disse que não iria seguir os ditames do discurso coagido, né? E aí já entra a conceituação. Ele falou que ele não queria que o Estado obrigasse ele a fazer isso. Not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial. Do governo federal e provincial, exatamente. Ele não queria o governo obrigando ele a chamar as pessoas de tal forma, né? Ele vai falar, se uma aluna minha virasse e falasse, eu quero ser chamado de ele, eu chamaria essa aluna de ele, né? Eu não sei se ele fala nesse momento da entrevista ou se ele fala em outro momento. Eu na verdade nunca me meti em problemas por não chamar alguém de alguma coisa. Calling anyone anything. Right. That didn't happen. You wouldn't follow the change of law which was designed. Tá vendo? Agora a conversa já mudou. Isso é muito interessante, pessoal. Quando alguém tenta colocar vocês no escopo, né, tenta fazer o espantalho e você quebra o espantalho de ato ali na hora, a pessoa já começa a ir para uma argumentação paralela. Perceba que ela já nem tentou falar, não, você fez sim porque ela sabe que é um espantalho, né? Como tem ali no prefácio do estratagema do Schopenhauer, né? Ela sabe que é um espantalho, Vitor, ela é antiética. Não, ela está tentando convencer as pessoas, ela está tentando fazer o ponto dela prevalecer, e isso vai acontecer na sua vida. Vão ter pessoas que vão tentar te convencer, mesmo você estando certo. Manipuladores emocionais vão fazer você se sentir como errado. Isso vai acontecer. Se você não souber se defender, não souber analisar verbalmente, isso vai acontecer. Né? O Schopenhauer fala no comecinho do estratagema dele, né? Isso no prefácio, na verdade. Isso aqui é um tratado de patifaria intelectual. É assim que ele define a dialética erística, né? A retórica schopenhaueriana, né? É um tratado de patifaria intelectual. É você... Mesmo sabendo que talvez você não esteja certo, você vai colocar pequenas armadilhas para fazer o outro tropeçar. Só que no caso aqui, o Jordan Peterson não tropeçou. Once it was law, no. That's what they said it was designed to do. Okay, you cited freedom of speech in that. Aí ela vai para a liberdade de expressão. Você vê, ela começou a atacar um ponto, que é o espantalho, o Jordan Peterson já burlou. Aí ela vai atacar um outro ponto sobre a lei, ele também já deu a volta. Agora ela vai para outro ponto. Vamos falar de liberdade de expressão então. Vamos lá. Né? Aí já vai para outro ponto. Tá vendo? Quando você tem o conhecimento do poder da palavra e consegue analisar e usar isso em tempo real, é difícil as pessoas conseguirem encurralar você, conseguirem te manipular na narrativa. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Porque os seus direitos de liberdade de expressão deveriam prevalecer sobre os direitos de uma pessoa trans de não ser ofendida ou de não se sentir ofendida. É isso que a Cat Newman vai falar, né? Porque para poder ser capaz de pensar, você tem de correr o risco de ser ofensivo. É isso que ele está dizendo. Olha, para que eu possa pensar e elaborar e enfim, eu não quero chamar uma pessoa de qualquer forma porque eu preciso elaborar as minhas ideias. E para eu elaborar minhas ideias, pode ser que eu acabe ofendendo alguém. É isso que ele está dizendo. O ponto que o Peterson vai defender é, olha... eu não quero que isso se torne uma lei, você tem que chamar a pessoa da forma que ela quer, porque vai que eu tô lá em algum dia dando uma aula, eu tô pensando em alguma outra coisa, acabo chamando a pessoa de uma forma errada, eu vou ser preso? Se isso é pela lei, eu vou acabar sendo preso? Não, porque para eu poder pensar, para poder desenvolver um raciocínio, um argumento,
eu tô ali desenvolvendo em tempo real, pode ser que eu acabe falando algo, acabe ofendendo alguém sem querer. Eu chamei uma pessoa que quer ser chamada de ele, eu acabo chamando essa pessoa de ela, mas não era isso que eu queria, né? Como ele fala, para que eu possa pensar, eu tenho que correr o risco de, sem querer, acabar ofendendo alguém. Pode ser que isso aconteça. Por isso que ele não deseja que isso seja transformado numa lei. É isso que o Peterson tá falando, né? In order to be able to think, you have to risk being offensive. Agora percebam como ele enfatiza isso. Para você poder pensar, você precisa correr o risco de acabar ofendendo alguém, né? O risco de ser ofensivo. I mean, look at the conversation we're having right now. Isso aqui para mim é uma das maiores patadas com luva de pelica intelectuais. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Ele acabou de devolver para ela exatamente o que ela apresentou. Se você não chamar uma pessoa trans pela forma que ela quer, ela vai se sentir ofendida. Por que você pode se comportar de uma forma que acabe fazendo o outro se sentir ofendido? Aí ele vai lá e fala, não, porque pra eu poder pensar, pra eu poder chegar na verdade, eu posso correr risco de ofender alguém. É igual você tá fazendo comigo. Você tá me fazendo várias perguntas aqui, eu estou me sentindo desconfortável. Que direito que você tem de me fazer me sentir desconfortável? Ele acaba de devolver isso pra ela, não é? Ele usou uma estratégia conhecida como Tucoque. Tá certo? Você também. Well, I'm very glad I put you on the spot. Ela falou assim, eu tô feliz que eu tô te colocando nessa posição, né? E quando ela fala, eu estou feliz que eu tô te colocando nessa posição, o Peterson acabou de usar, acho que é o estratagema 19 ou 14, eu não vou lembrar agora, que é faça a outra pessoa concordar com você indiretamente. Então quando ela vai lá e fala assim, realmente eu tô te ofendendo, que bom que você tá se sentindo ofendido. Ela acabou de concordar com o ponto dele, ó. Você entendeu onde eu queria chegar. Ela acabou de dar munição para o argumento do Peterson. Esse que eu falo, quando a pessoa tem conhecimento retórico, é difícil dela ser encurralada e, pelo contrário, ela consegue virar a situação a favor dela. My point, you get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell. Você tá fazendo o que você deveria fazer, realmente. Você tá ali vendo o que tá acontecendo, tá fazendo várias perguntas e tal. É isso que você deve fazer. Mas você está exercitando a sua liberdade de expressão para certamente correr o risco de me ofender, porque ela vai acabar ofendendo ele. Como ela acabou de falar, como ele acabou de falar, você tá me ofendendo, ela falou, que bom que eu tô te ofendendo. Ela acabou de validar o ponto dele. And that's fine. Isso tá bom. I think more power to you as far as I'm concerned. Só que quando ela validou o ponto dele dizendo que bom que eu tô te ofendendo, ela validou o ponto inicial dele, que era o porquê que ele não chama as pessoas trans, ele não quer que isso seja uma lei, de chamar as pessoas trans da forma que elas querem. Mas e se você não chamar elas se sentirem ofendidas? Ele falou exatamente o que você tá fazendo comigo aqui. Você não tá me tratando da forma que eu acho que eu mereço e eu estou me sentindo ofendido. Ela acabou de validar o ponto dele. Aí a hora que ela percebe é agora, ó. So you haven't sat there and... I'm just trying to work that out. I mean... Ha, gotcha. You have got me. I'm trying to work... Isso é muito impagável, cara. Essa é uma das melhores reações da internet. Mas, pessoal, o que acontece depois disso, né? O Peterson vai e faz essa entrevista viraliza. Se eu não me engano, ela tem mais de 8 milhões de views na internet. Essa entrevista viraliza, tá certo? O Peterson é convidado para fechar contratos com editoras. Ele acaba escolhendo uma para escrever a série, os 2 livros da série dele, né? Do Antídoto para o Caos, que é o 12 Regras para a Vida e mais 12 Regras, né? E o Peterson então escreve esses 2 livros que são fenômenos mundiais, ou seja, desse momento pra frente ele ganhou uma credibilidade gigantesca na internet. Você não precisa concordar com o cara não, tá? Você pode discordar totalmente dele, você não precisa concordar. Como eu falei, nós não estamos falando de ideologias, nós estamos falando sobre ferramentas de discurso, ferramentas de estratégias retóricas. Mas o Peterson fez um negócio tão bem feito nessa entrevista que ele ganhou uma autoridade que literalmente mudou a vida dele. Ele ia nos podcasts, nos programas de TV, a pessoa fala assim, com vocês, Jordan Peterson, o psicólogo que calou a Cat Newman, o psicólogo que botou a Cat Newman no seu devido lugar, né? Então tudo isso para dizer que a palavra, a forma que você organiza a sua palavra pode virar a situação a seu favor, e não só virar a situação a seu favor, como fazer com que você ganhe muita coisa partindo daquela situação, né? Imagina se você no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente de amigos, enfim, você consegue mudar uma conversa, uma discussão e fazer com que você prevaleça naquela situação. Fazer com que as pessoas percebam você de maneira admirável. Dali pra frente as pessoas vão passar a respeitar mais você, vão passar a querer estar mais perto de você. Se for numa situação profissional, talvez você ganhe até um aumento. Enfim, você pode, inclusive, se comunicando bem, você pode chegar a postos mais altos na sua empresa. Então, eu queria mostrar isso no começo, né? A arte da retórica é sobre isso, como que o uso sutil das palavras
faz você conseguir ali reverter a situação e convencer as pessoas, tá certo?